Bom dia, estão me ouvindo aí? Responde aí no chat quem estiver me ouvindo. Todo mundo me ouvindo? Estão vendo minha tela aí? Bom dia, Leonardo, Aline, Sanches, Su Oliveira. Vou dar só mais uns 2 minutinhos aí para ver se entra todo mundo. E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre esses 3 tópicos que estão aí na tela, que são o pontapé inicial aí para a gente começar a entender sobre o mercado, né? Que são as estruturas do mercado. Se não entender a estrutura, que é a mesma coisa que a movimentação do preço, a gente não sai do lugar, né? Não entende nada. Compra onde tem que vender, vende onde tem que comprar. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura. Esse aplicativo, o Zoom, ele é limitado, né? Porque eu estou usando na versão gratuita. Então, a gente vai ter aí mais ou menos uns 40 minutos para conversar. Beleza? E depois, à medida que, se eu ver que essa sala aqui é produtiva, a gente vai falando mais adiante sobre outros tópicos. Vou aceitar a sugestão sobre o que vocês têm mais dúvida quando vai operar, enfim. A gente vai progredindo aí à medida que eu for vendo que o negócio foi produtivo, tá? Alberto, operar consolidação e alargamento eu sofro? Ué, se não sabe operar consolidação, fica de fora. Faz um quadradinho lá, faz uma caixinha, espera o preço romper essa consolidação e cai para dentro. Consolidação não é ruim de operar. Você só precisa saber identificar a região de consolidação e aí você tem um range para trabalhar. Você vai trabalhar dentro daquela caixinha. Faz a caixinha. Enquanto o preço estiver dentro da caixinha, você vai comprando no fundo e vendendo no topo. Não é difícil, só precisa aprender a fazer as marcações. Bom, vou começar aqui então. Quem entrou. Então vamos falar um pouquinho sobre estrutura de mercado, que é a primeira coisa que a gente precisa entender antes de começar a fazer as operações. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, da movimentação do preço. Eu fiz um rabisco aqui antes, porque eu sou péssima com essa história de rabisco. Então, eu já fiz uma colinha aqui antes para a gente também fluir um pouco mais rápido aí essa explicação. Deixa eu puxar aqui, ó. Ó. Essa é a estrutura altista. Esse é o range ou consolidação, terror dos traders iniciantes. Mas isso aqui é uma delícia de operar quando você sabe. E essa é a estrutura baixista, né? Tendência de alta e tendência de baixa. Os impulsos aqui, ó, estão marcados em azul, isso é um impulso. Isso em vermelho é um retrocesso. Impulso, retrocesso, impulso, retrocesso, impulso. Como a gente consegue identificar a tendência de alta, a estrutura altista? Exatamente verificando essa movimentação, ó. Não é a mesma coisa que a teoria lá de Elliott, que o preço se movimenta em ondas? Impulsiona, retrai, impulsiona, retrai, impulsiona, retrai. É dessa maneira que o preço se movimenta.
E aí a gente vai tendo, à medida que o preço vai se movimentando no mercado, a gente vai tendo topos mais altos, fundos mais altos, topos mais altos, fundos mais altos, topos mais altos, fundos mais altos e topos mais altos. Quando é que essa estrutura vai mudar? Quando a gente sabe que a tendência altista vai acabar, ou que ela vai ter uma pausa e pode entrar em consolidação. Primeira coisa, sempre tracem linhas de tendência no seu gráfico. Rabisque o seu gráfico para você ter uma noção do que está acontecendo, do que o preço está fazendo, do que o preço está mostrando para você e o que ele está respeitando. Então, se eu traçar uma linha de tendência aqui, se eu traçar uma linha de tendência aqui, eu vejo claramente que o mercado está numa tendência altista e que ele está respeitando essa tendência porque ele ainda não rompeu essa linha de tendência. O que precisa acontecer para eu ter essa mudança de tendência aqui, O preço precisa fazer o seguinte, Ele precisa... Deixa eu traçar aqui antes, Vocês precisam aprender a fazer isso no gráfico de vocês também, tá? Rabiscar bastante o gráfico, Aqui eu tenho um fundinho. Aqui eu tenho um topo que foi testado. Aqui topo. Aqui fundinho. Então, aqui virou suporte. Aqui era resistência e aqui virou suporte. Aqui é a mesma coisa, Resistência, virou suporte. Aqui também, Resistência. Agora, o que o preço precisa fazer para mudar essa tendência altista? Ele precisa fazer essa movimentação aqui, Ele vem, testa essa região aqui, que antes era resistência e agora vai virar suporte. Aí, essa perna aqui, essa perna é perna de correção. Beleza. Depois, ele faz mais uma perna de impulsão. Fez mais uma perna de impulsão. Só que essa perna de impulsão aqui, ela não tem força para romper a máxima, o topo anterior. E aí, eu traço uma linha aqui, Tudo isso você tem que rabiscar no seu gráfico. Traço essa linha aqui. E aí, o preço tem que fazer o quê, Segurou nessa região de topo aqui, não teve força para passar. E daí ele volta, rompe. Rompeu aqui, O que ele fez aqui, Ele não fez um topo duplo? Topo duplo, jogou o preço para baixo. Aqui, quando ele rompe a linha de tendência e quando ele rompe essa região que era resistência, virou um suporte aqui. Quando ele rompe, eu já tenho indícios de que o preço vai começar a mudar a tendência dele. Daí ele vai fazer a seguinte movimentação, Ele vai voltar. Eu entro nesse rompimento aqui, Quando ele rompe aqui, eu entro? Não.
eu espero ele vir testar o mais próximo possível a região de suporte mais próxima, aí ele volta, testa essa região, que era resistência aqui, virou suporte aqui e agora é resistência aqui, ó. Eu espero ele testar ali. Ó. Espero ele testar aqui. E depois que ele testa aqui, ele faz o quê? Ele joga o preço todo para baixo, ó. Aí eu tenho a confirmação de que houve a mudança da tendência. Tem que aprender a fazer esses rabiscos no gráfico com o preço andando. Olhando o que o preço está desenhando no gráfico. Tem que aprender a fazer isso com o gráfico andando. Quando você começar a aprender a fazer esses rabiscos no gráfico, identificar essa estrutura, traçar uma linha de tendência, saber que o preço, ó, ele sobe, aí eu tenho aqui uma regiãozinha de topo, ele não tem força para passar, vai começar a descer, vai romper linha de tendência, primeiro indício de que pode mudar a tendência. Segundo indício, ele rompe o suporte que antes era resistência. Aí a gente entra aqui? Não entra no rompimento. Por quê? Porque 80% dos rompimentos falham. Então, eu espero ele fazer essa pernada aqui, ó. Espero ele voltar para testar a região de resistência anterior. E aqui eu entro pensando em vender. Tem que aprender a fazer esses rabiscos no gráfico, beleza? Essa é a parte da estrutura altista. E no range, na consolidação? Aqui, ou você opera ou você não opera. Mas se você entender e souber traçar no gráfico essa caixinha aqui, ó, traça uma caixinha, ó, topos e fundos. Você vai operar dentro desse range. Ah, mas eu sei que não é bonitinho como está mostrando aqui, como está desenhado aqui, né? Ele faz um movimentinho estranho, vai até a metade, daí ele desce um pouquinho, sobe mais um pouquinho. Mas ele ainda está dentro do range, ele está dentro da caixinha. O que você vai identificar dentro da caixinha é o quê? Se ele está fazendo topos e fundos mais altos ou fundos e topos mais baixos. É isso que você vai identificar dentro dessa caixinha para operar range ou consolidação. E a estrutura baixista? A estrutura baixista é como se você pegasse essa estrutura aqui, ó, e colocasse ela de ponta cabeça. Ó, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Ó, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. O que eu posso fazer aqui para me ajudar a identificar essa tendência? Traço uma linha de tendência, ó. Traço a linha de tendência e o preço está aqui, ó, respeitando essa linha de tendência. Enquanto o preço estiver respeitando essa linha de tendência, eu não vou pensar em comprar, eu só vou pensar em vender. Em que locais eu vou pensar em vender? Sempre na perna de impulsão, ó. Tudo que está em azul é impulsão. Aqui é retração, ó. Por que eu sempre preciso operar nas pernas de impulsão? Porque os movimentos são mais longos, olha. Os movimentos de impulsão são maiores do que as pernas de retração. Então, você sempre espera o preço fazer a perna de retração para depois entrar na impulsão. Quando eu sei que vai mudar uma tendência baixista?
O preço precisa fazer a seguinte movimentação. Ó, o preço precisa fazer essa movimentação aqui, ó. Essa movimentação. Essa perna é a perna... Opa! Sempre me atrapalho com isso, ó. Essa perna é a perna de impulsão. E essa é a de retração. Perna de retração é sempre um movimento menor. E depois, opa, a gente tem a perna de impulsão. Essa em azul. Ó. E aí, aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Olha o que o preço precisa fazer para eu identificar que houve a mudança da tendência. Aqui o preço fez um fundo duplo, ó. Ele não teve força para romper a mínima anterior, esse fundinho anterior. Daí ele volta aqui, ó, rompe a linha de tendência, rompe a região de resistência, ó, aqui era um topinho mais alto, é uma região de resistência. Aí ele sobe, ó, ele rompe esse outro topinho aqui, ó, essa outra região, volta, testa. Eu vou entrar nesse rompimento aqui? Não, eu não vou entrar nesse rompimento aqui. Por quê? Porque 80% dos rompimentos falham. Então, é mais seguro eu esperar ele fazer a perna de retração e a minha entrada de compra vai ser aqui, ó. Aqui é uma região de compra mais segura, quando ele volta para fazer o teste na região que era resistência e virou suporte. Aí eu penso em comprar. E tenho a mudança da tendência. Ok? Essa parte ficou clara? Pode ser, Alberto, que esteja falhando mesmo por conta da conexão, tá? Hoje a conexão não está muito boa. Pode ser que esteja ruim. Tá ruim para todo mundo? Tá falhando para todo mundo? É, gente, é a conexão, tá? Eu tô com o mínimo de páginas em aberto, mas a conexão hoje não tá legal mesmo. Bom, aqui parece tudo muito fácil, né? Parece tudo muito fácil, bonitinho. Quando tá com linha assim, é fácil de identificar. E para identificar tudo isso aqui no gráfico, olhando os candlesticks, aí que o bicho pega, né? Então, vamos dar uma olhada no gráfico aqui, ó. Olha, eu não programei isso, mas tudo que aconteceu na sexta-feira coincide com isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Ó, se a gente... Esse aqui é o gráfico de sexta-feira, tá? Tá pegando... Acho que tá pegando quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta tá pegando aí. Vamos olhar no gráfico. Como é que isso funciona aqui? Como é que a gente identifica tudo isso que eu mostrei aqui, ó, no gráfico? Deixa eu diminuir só mais um pouquinho o zoom aqui. Ó, eu vou rabiscar aqui no gráfico exatamente como tá aqui, ó. Então, vamos lá, ó, identificando no gráfico.
a gente tem aqui, ó, uma perna de impulsão, uma perna de correção, uma perna de impulsão. Aqui a gente tem um breakoutzinho, ó, aqui, retração, impulsão, aqui outro breakout, né, outra parada, retração. Aqui também, ó, impulsão, retração, impulsão, retração. Aqui eu vou puxar inteiro, tá? Ó, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, ó, impulsão, retração, impulsão. E vou parar aqui, ó. Todas essas pernadas que eu mostrei aqui, a gente consegue ver aqui no gráfico, ó. O que mais eu posso traçar aqui para me ajudar? Eu posso traçar linhas de tendência. Posso pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto com esse ponto aqui, ó. Eu tenho uma linha de tendência. Calma aí que eu já vou aumentar o zoom do gráfico, tá? Eu tenho essa linha de tendência aqui. Então, a gente já consegue ver claramente aqui, ó, uma tendência altista. Beleza. E daqui para cá, o que que a gente tem? Olha o que que a gente tem nessa região aqui, ó. Ó. Opa, peraí. Não é um range aqui? Olha, não é exatamente esse range aqui, ó. Como é que opera range? Você vai vender no topo e vai comprar no fundo, ó. Venda, compra. Venda, compra. Ó, ele ficou todo preso dentro desse range aqui, ó. Quando foi que mudou? Quando foi que o preço saiu do range? Ó. Olha lá, preço dentro do range. E aí o que acontece aqui, ó? Olha o que que acontece aqui. Não é exatamente a estrutura baixista que eu tracei aqui, ó. Ó. Vou puxar daqui, ó, do rompimento da LTA aqui, ó. Ó. Primeira perna de impulsão. Ó. Impulsão, retração. Impulsão, retração. Impulsão. Rompeu a LTA, ó. Não fez fundo, não fez topo duplo aqui, ó. Olha quantas confirmações eu tenho para pensar numa estrutura baixista. Preço saiu do range, rompeu LTA, fez topo duplo, jogou o preço para baixo. Deixa eu aumentar o zoom. Não posso aumentar muito, senão some aqui, ó. Não
é difícil, gente. A gente só precisa, né? Vocês só precisam aprender a rabiscar isso no gráfico. Quando você começar a desenhar isso no seu gráfico, você vai ter uma clareza na movimentação do preço. Você sabendo o que é uma perna de impulsão, o que é uma perna de retração, e você ir traçando as linhas de tendência para te auxiliar, ou esses caixotes quando forma a consolidação, você não fica mais perdido no gráfico. Você vai conseguir identificar quando você está numa estrutura altista, quando você está num range, numa consolidação, ou quando você está numa estrutura baixista. Identificou a estrutura, a tendência, o que você precisa saber? Se onde você está querendo entrar é uma perna de impulsão ou uma perna de retração. Lembrando que as melhores pernas para a gente operar são as pernas de impulsão. As pernas de retração, a gente está sempre operando contra a tendência. E quando a gente entra para operar contra a tendência numa perna de retração, a gente tem que saber que essa movimentação é mais curta do que a perna de impulsão. Então, a gente não pode ficar alongando posicionamento de saída, tem que saber colocar os stops nos locais corretos. Então, a melhor coisa é operar perna de impulsão. Você tem que aprender a identificar essa movimentação, que é a de impulsão, retração, e vai traçando as linhas de tendência para te ajudar a identificar que o preço ainda está respeitando essa tendência, que só vai mudar quando ele romper LTA, quando ele romper suporte ou resistência anterior importantes. Beleza? Perguntas? Alberto, essa linha pontilhada de azul não é o ajuste, tá? É o fechamento do preço que fechou sexta-feira lá no 105.300. Eu tenho só mais 8 minutos aqui. O Notebook Trainer está falando aqui que o zigue-zague ajuda nessas horas de consolidação? Ajuda? Claro que ajuda. Erickson, para identificar uma tendência, deve-se olhar em tempos gráficos maiores ou no tempo gráfico que se opera, mesmo exemplo de 5 minutos. Então, Erickson, eu olho tudo no tempo gráfico que eu estou operando, tá? Eu não vou olhar a tendência lá nos 15 minutos, no 30 minutos, no 1 hora. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu não faço. Para mim não funciona. Para mim mais confunde do que ajuda. Então, eu estou sempre identificando a tendência no tempo gráfico que eu vou operar. Toda essa estrutura, esse zigue-zague, linha de tendência, eu marco nos 5 minutos. Eu não marco mais, porque eu já consigo ver no olho, né? Mas o ideal é você marcar no tempo gráfico que você vai operar, tá? A Aline está perguntando aqui da linha de tendência e suporte no gráfico de 1 hora e 4 horas, se eu traço. No gráfico de 4 horas e de 1 hora, eu traço só as regiões de suporte e resistências mais importantes, tá? Justamente para eu não ter que ficar indo olhar o que está acontecendo lá no 4 horas ou no 1 hora. Então, eu já deixo isso projetado no meu gráfico. Geralmente essas linhas duram semanas, tá? Mas toda semana eu reviso essas marcações. O Erickson está falando que olha demais outros tempos gráficos, né? Então, Erickson, tenta fazer dessa maneira, tá? Se você opera nos 5 minutos, começa a fazer essas marcações, essas análises apenas no tempo gráfico que você vai operar. O Leonardo está falando que no gráfico em movimento,
Às vezes ele se confunde quando muda a tendência. Então, ô Leonardo, se você traçar a linha de tendência e você identificar que o preço não rompe máximo anterior, ó, aqui ele fez topo duplo, né, ó, aqui ele não fez, opa, aqui ele fez topo duplo, ó. Não teve força para romper e começou a jogar o preço para baixo, ó. Começa a rabiscar o gráfico que você vai sentir menos dificuldade em identificar a tendência. As linhas de tendência são o melhor indicador para ajudar a gente a perceber essa troca, né? Essa mudança de tendência. Além das formações de figuras gráficas, como topo duplo, topo triplo, a figura do oco, que é o ombro, cabeça, ombro. Todas essas figuras ajudam a gente a identificar a mudança na tendência. Na tendência baixista é que a gente vê o oco, o topo duplo, o topo triplo, tá? Aí a gente vê na tendência baixista. Na tendência altista a gente vê fundo triplo, fundo duplo e o okoi, né? Que é o ombro, cabeça, ombro invertido. O Notebook Trainer tá falando. Depois dessa alta aí no começo da consolidação, ele perdeu esse fundo, voltou, testar, deixou um martelo. Não poderia colocar venda aí? Ah, não consegui identificar onde você falou, não. Depois da alta, no começo da consolidação. Ah, tá. No começo, ali depois da alta, quando rompe aqui, né? Ele deixou um martelo. Deixa eu ver. Aqui em cima? Aqui em cima não é martelo, é spinning top. Só se for aqui, ó. Aqui, ó. Só se você estiver falando aqui, ó. Aqui não é nem martelo, é estrela cadente, ó. Aqui daria uma boa de uma venda, ó. Dentro desse range aqui, ó. Com a saída onde? Quando você entra numa operação e você quer identificar seu alvo de saída, você olha a mínima ou a máxima mais próxima, ó. Se entrasse aqui, ó, se entrasse aqui no rompimento da estrela cadente, a saída era aqui, ó, no corpo dessa mínima anterior aqui, ó. Opa, peraí. Ó, a saída era aqui, ó, ia certinho lá no alvo, ó, tá vendo? Sempre que entrar numa operação tem que olhar as máximas ou as mínimas anteriores, que vai dar a sua saída. É isso, Notebook Trainer? O Leonardo está perguntando se quando eu mudo as marcações eu apago as antigas. Sim, tem que apagar. O Felipe está falando que a dificuldade dele é saber o final do movimento de retração e o começo de impulsão. Final do movimento de retração. O final do movimento de retração, Felipe, o final do rompimento de retração, ele geralmente testa um topo anterior, ó. Ó, impulsão, retração. Impulsão, retração, ó. Ou ele toca no topo anterior, aí é bom você marcar essas linhas no gráfico, ou ele chega bem próximo. Aí ele vai deixar aqui para você algum gatilho, um candle de reversão, que vai dar o novo movimento de impulsão. Gente, está acabando o tempo. Eu sei que tem bastante perguntas. Numa próxima a gente conversa um pouco mais. O Zoom ele é limitado, são só 40 minutos, então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que essa conversinha aqui, esse bate-papo informal aqui tenha te ajudado de alguma maneira, beleza? Eu vou colocar aí no grupo e vou colocar lá na aba comunidade do canal algumas telas sobre o que a gente conversou aqui, ok? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima reuniãozinha aí, provavelmente no próximo sábado. Bom final de semana para vocês!